Fala, investidores, Marcos aqui, sejam muito bem-vindos ao canal da Trading Center. Pessoal, hoje eu tô aqui mais próximo de vocês para a gente realizar uma análise no Bitcoin e ver o que está acontecendo, né? Bitcoin sendo cotado aí na casa dos 18 mil dólares, com uma queda significativa nos últimos dias, como já era de se esperar, como a gente sempre comenta aqui com vocês, né? O cenário macroeconômico tá bem conturbado, mas vamos olhar mais de perto, vamos dar uma olhada ali no intraday, vamos ver o que está acontecendo no gráfico diário, depois no gráfico de 4 horas, num gráfico mais próximo. E eu quero mostrar para vocês o que a gente está fazendo para ganhar dinheiro enquanto o mercado não para de cair, né? Então, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, eu vou mostrar isso tudo agora para vocês. A gente dá uma olhadinha também no calendário econômico e olha como está a macroeconomia como um todo, os principais índices do mundo. Lembrando, amanhã é um dia muito importante para o mercado, super quarta, com vários dados econômicos que vão influenciar e vão definir volatilidade no momento da emissão desses dados. Então é importante a gente ficar ligado. Pessoal, vem comigo, vem para minha tela, vamos correr lá nos gráficos e vamos ver o que está acontecendo, já que o Bitcoin teve essa queda significante aí nos últimos dias, né? Então agora vocês já estão vendo a minha tela e, pessoal, eu queria falar com vocês que eu estou utilizando a Prime XBT, que é uma corretora muito boa e é uma corretora que a gente pode utilizar no lugar da Binance, né? Para a gente não colocar todos os nossos ativos na Binance, a gente consegue estar negociando através da Prime XBT. Dentro da plataforma existem muitas oportunidades, além do que a Binance consegue oferecer, como, por exemplo, você ganhar dinheiro copiando os maiores traders do mundo. Existe essa função. Existe outra função também, que é você colocar os seus tokens em stake, suas moedas em stake, receber uma rentabilidade maior por isso, tá? O volume médio diário dessa corretora é de mais de $1 bilhão. Só no dia de hoje ela fez mais de 170 mil transações e ela tem de 152 países, tá? E outra coisa importante, o pessoal não fala, que é a segurança. Uma corretora bastante segura, porque até hoje não teve uma pessoa que foi roubada dentro dessa corretora. Então vale muito a pena a gente observar, analisar ela, estudar mais de perto, porque serve pra gente, né, diversificar nosso patrimônio, não ficar somente com dinheiro em grandes corretoras, tá? Nessas corretoras que produzem um monopólio dentro do mercado cripto. Ela passa também as cotações de todas as moedas para a gente em tempo real, né, com os preços em tempo real, mas não só das criptomoedas, como também dos mercados centralizados, S&P 500, dos commodities, como por exemplo o ouro, o petróleo, e do mercado Forex, como por exemplo o EURUSD, EURJPY e GBP/USD. Então, uma corretora que vale muito a pena você estudar, dar uma olhada e utilizar ela como uma fonte alternativa para você colocar as suas moedas e fazer as suas negociações dentro do mercado spot ou dentro do mercado futuros, tá? Então, pessoal, voltando aqui para a tela nesse exato momento, olha só, Bitcoin em relação ao dólar, vamos lá para o gráfico diário, dar uma olhada no que está acontecendo. Deu essa escorregada para baixo no dia de hoje, né? Essa ida para buscar um suporte mais forte, que é essa casa aqui dos 18 mil, em cima do preço aqui, ó, 18.900, 18.800. E, turma, tá acontecendo aqui um padrão bem interessante que a gente já viu no passado, tá? E que provavelmente deve se repetir, que é o seguinte: o mercado começa a cair, ele entra em processo de lateralização e vem mais uma agulhada. Aí ele entra em processo de lateralização, mais uma agulhada. E ele entra em processo de lateralização, mais uma agulhada. Isso a gente conhece como tendência de baixa, tá? Então nada mais é do que uma tendência de baixa aí de longo prazo. Então o que a gente pode esperar? Qual que é a tendência? O que pode acontecer dentro do mercado? Bom, a gente sabe que não trabalhamos com futurologia, então pode acontecer muitas coisas. Várias coisas podem acontecer. Mas o que é mais esperado é que aconteça esse padrão que está acontecendo no passado, que é lateralização e depois um rompimento mais forte, vindo buscar regiões inferiores. Marcos, quais seriam os alvos? Aonde você acredita que o preço vai, né, devido a todo esse cenário macroeconômico, toda essa crise que a gente está vivendo nos países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos? Marcos, o que você acredita que vai acontecer com o Bitcoin? Bom, se ele permanecer nessa tendência de baixa, como a gente vê nos últimos dias, então a gente pode esperar aqui, ó, pegar uma extensão de Fibonacci, a gente pode esperar uns alvos de Fibo, né? Fibonacci, que é muito utilizada no mundo inteiro pelos grandes investidores para calcular projeções futuras de preço. Então, se o mercado resolver falar assim, nossa, agora eu vou despencar, agora eu vou cair com força, né? Vou estopar a galera que entrou comprada. Muita gente entrou comprada aqui falando que é a última aposta, né? É o fundo da aposta do ano de 2022, né? Muita gente acreditava que o Bitcoin não iria voltar. A gente está sempre comentando com vocês, falando que era super possível por causa do cenário, por causa
do ciclo e tudo mais. E o que acontece, pessoal? 1, 2, 3, 4 toques, região de suporte saturada, a tendência é o mercado realmente vir buscar regiões de suporte inferiores, renovando novas mínimas, tá? E aí, o que eu acredito? Eu acredito que o suporte mais forte que a gente vai ter, né, além desses dois, que é o 1 e o de 0,78% de Fibonacci, o suporte mais forte que a gente tem é aqui a casa de 1,618% de Fibo, tá? Essa região de 11.872 dólares por unidade é uma região que com certeza vai segurar o preço, tá? Na minha visão, com certeza vai segurar o preço. Mas, Marcos, tá dando certeza? Cara, eu dou certeza porque eu confio muito na minha análise, tá? Muito na minha análise. E é uma análise de curto prazo, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente consegue pegar essa expansão de cima e ampliar ela para baixo, a gente vê que a região de suporte, ela tá realmente aqui, ó. Tá nessa faixa etária, tá? A gente sabe, né? Eu sempre comento com vocês que suporte e resistência não é uma linha, mas sim uma região de preço. Então, essa marcação, pessoal, de 11 mil, 12 mil, vai ser um lugar onde o preço vai falar assim, peraí, aqui eu não consigo mais passar no curto prazo. Pode ser que por um longo período de tempo ele entre num processo de lateralização e aí vai mudar totalmente o cenário. Como assim, Marcos? Vamos supor que ele rompe aqui, aí ele bate 50%, faz um processo de volta e depois toca aqui. Aí ele fica por muito tempo nessa região. Aí eu acredito em duas possibilidades. Se ele bater aqui e voltar rapidamente, então eu acredito que o mercado ali está começando a montar a estrutura de alta e essa região foi drasticamente defendida pelos compradores e o pessoal falou assim, não, daqui não passa. Agora, se o Bitcoin cair nessa região e começar um processo de acumulação, né, um processo de lateralização, então pode ser que no futuro a gente veja o Bitcoin caindo mais ainda. Eu quero saber muito de vocês, aonde vocês acreditam que o mercado, aonde que vocês acreditam que o Bitcoin vai? Vocês acreditam que ele vai chegar ali na marca de 12 mil dólares? Vocês acreditam que não, que daqui o preço não passa, né? O que vocês acreditam? Será que vai a 6 mil dólares? Tem muita gente que fala que vai a 6 mil dólares, né? Será que isso vai acontecer? Bom, eu tenho uma frase para falar para vocês. Nunca duvidem de quanto um ativo pode cair, tá? Porque não dá pra gente ter certeza de nada nesse mercado. Dá pra gente fazer análise e confiar nas nossas análises. Mas certeza a gente não pode ter certeza. Olha só, vou traçar outras possibilidades aqui com vocês agora, tá? Porque o mercado é isso, ele é probabilidade, ele é possibilidades. Marcos, o que vocês estão fazendo para ganhar dinheiro dentro do mercado cripto? A gente trabalha com probabilidade, tá? A gente trabalha com a chance da gente ter retorno naquele dado momento. Por exemplo, vou abrir uma estratégia nossa aqui para vocês verem, que é a Scalp Trading Center, e eu vou abrir ela aqui no diário para vocês terem uma noção, tá? Olha só, essa estratégia aqui, pessoal, ela dá pra gente as probabilidades. Ela tem 91% no diário, 91% de chance de dar lucro, tá? E ela tem um drawdown, aqui o drawdown tá grande, tá? O drawdown bem grande de 20%. Então, a gente não utiliza ela nessas configurações do diário, então não adianta você querer ver, querer copiar, você não vai conseguir, tá? Porque a gente não utiliza nesses parâmetros, mas olha só, é uma estratégia que constantemente está dando muito lucro pra gente, tá? Então, vale muito a pena. Aqui tá com as configurações diferentes da nossa banca, tá? Deixa eu ver, não é 40% capital, nunca, tá? Vou fazer as configurações certas aqui. E mesmo assim, não é essa aqui que a gente está utilizando nessas configurações. Mas olha só, a gente utiliza de setups quantitativos. A gente trabalha com a probabilidade para auxiliar na nossa gestão de capital e nos nossos investimentos. Então, o que está me falando aqui? O que esse setup, por exemplo, está me falando? Está me falando o seguinte, Marcos, você está numa compra aqui, ó, nessa região você está numa compra. Mas, pessoal, eu acredito que se o mercado romper aqui em 18 mil, a gente vai fechar essa operação de compra. Porque esse estilo de setup, quando ele perde pouco, tá? Mas quando ele ganha muito. Você quer um exemplo de quando ele ganha muito? Eu vou te mostrar aqui agora. Olha só, a gente está aqui, ó, né? Deixa eu fechar aqui. A gente está aqui com uma operação de compra nessa região. A gente fez essa operação e a gente pegou até nessa região. Então, sabe quantos por cento que a gente conseguiu pegar nessa operação? A gente pegou cerca de, vamos lá, 18% dentro do Bitcoin nessa operação. Então, quando ela ganha, quando a gente acerta as operações, a gente ganha muito, tá? Muito mesmo. E a gente tem uma assertividade muito foda, muito boa, né? Acima ali dos 80%. Então, o que eu posso falar para vocês, pessoal? Eu posso falar para vocês o seguinte. Essa região é região de suporte. É uma região de suporte.
O natural seria, novamente, o preço bater e voltar. Mas, cautela, porque tá ficando saturada. 1, 2, 3, 4 toques. 4 toques. Depois do quarto toque, a região não se torna segura mais. Então, a probabilidade de romper e de perder aquela região ela é muito intensa. E aí, a gente pode casar isso com a informação do seguinte. Amanhã é uma quarta extremamente importante. Ó, vou abrir aqui, quarta, né? No caso, amanhã, hoje é terça-feira, às 3 horas e 54 da tarde. E amanhã é um dia extremamente importante porque a gente vai ter dados do petróleo, que é o dado de estoque de petróleo bruto, extremamente importante, mostra pra gente como tá boa parte da inflação, já que a inflação é diretamente ligada hoje com o setor de energia, tá? E a gente vai ter também, deixa eu dar uma olhada aqui, às 3 horas, declaração do FONC, taxa-alvo de juros, extremamente importante, e a coletiva de imprensa. Então, quem já acompanha aqui nosso canal, né, quem já está mais ligado, mais atento, sabe que esse tipo de reunião impacta diretamente o mercado. Então, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã, para mim conseguir lucrar no curto prazo, eu vou ficar de olho em tendência, porque esse tipo de informação é o tipo de informação que define tendência, seja ela de baixa ou de alta. Eu vou me preparar para os dois cenários. Se vier negativo demais, se a taxa de juros subir demais, eu acredito que amanhã a gente perde essa região, tá? Mas precisa vir taxas muito ruins, tá? Muito altas, falando assim, ó, o cenário tá realmente descontrolado, a inflação tá descontrolada, a gente precisa aumentar a taxa de juros para controlar isso. Agora, se de repente o presidente do Banco Central amanhã tiver uma pegada mais calma e falar assim, não, a gente tá tudo sob controle, aí essa região de suporte vai agir como suporte e o mercado vai ser jogado para cima, tá? Então você vai poder ver aí vários influenciadores falando, ó, Bitcoin, falei pra você que ia subir, não, subiu por causa da reunião ou caiu por causa da reunião, tá? O mercado tá esperando essa reunião e eu falo para você o seguinte, fique muito atento, amanhã a gente vai soltar um shorts, né, um vídeo curto falando especificadamente do que aconteceu na reunião, explicando para vocês e dando a nossa perspectiva do que vai acontecer para os próximos dias com base nessa reunião, tá? Pessoal, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixando o like no vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e acredita que agrega, comenta aqui embaixo para mim. Comenta assim, ó, Marcos, eu gosto desse tipo de conteúdo, agrega muito valor, me ajuda muito. Eu vou ficar muito feliz em responder a todos vocês, tá? Então, pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!